também não dá pra falar que o Palmeiras será vice-campeão ou terceiro ou até campeão por causa da arbitragem. Não dá, cara. Mas a mim só me engana quem eu quero. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. O Abel Ferreira falou sobre os asteriscos nos títulos do Flamengo, no título brasileiro, nono título brasileiro. Se você pegar desde o começo da competição, favoreceu o Palmeiras, também prejudicou o Palmeiras, favoreceu o Flamengo, prejudicou o Flamengo. O pior perdedor. Isso ele demonstra desde o Você aceita perder, Cici? Não é, não. Eu não aceito perder. Aceita perder, eu não aceito perder, mas eu não transfiro a responsabilidade. Não, mas internamente eu não transfiro a responsabilidade. Não tô falando que tá certo. O árbitro tem culpa. Pra mim tem muitas coisas. Assim, o Abel, pode ter diminuído o número de erros, pode ter aumentado o número de erros depois do episódio contra o São Paulo? Pode ter acontecido. Os árbitros entram pressionados mesmo, aquele lance foi um lance de reviravolta no campeonato, porque foi um erro claro. Então, assim, os árbitros entram pressionados todos os jogos. Não é só por causa daquele lance ou do outro. O Palmeiras foi ajudado durante o campeonato? Foi. O Palmeiras num determinado momento foi prejudicado? Foi. O Flamengo foi ajudado num determinado momento? Foi. O Flamengo foi prejudicado num determinado momento? Foi. Times grandes aqui no Brasil, cara, é que pega uma sequência de 2, 3 jogos pra um, uma sequência de 2, 3 jogos pra outro, e aí fica no Brasil esse negócio de que, esquema. No final das contas, os times grandes, na média, são mais ajudados do que prejudicados. Na média, quem se lasca são os pequenos. Quem se lasca são os times que não têm tanta audiência, que não têm tanta renda, que não têm tanta torcida. Então, assim, Abel, do mesmo jeito que não daria pra falar que num eventual título do Palmeiras foi por causa da arbitragem, também não dá pra falar que o Palmeiras será vice-campeão ou terceiro ou até campeão por causa da arbitragem. Não dá, cara. O Palmeiras não jogou nada nos últimos jogos. O Palmeiras não vai ser campeão, Abel, porque o Palmeiras não jogou p*** nenhuma nos últimos jogos. Desculpa aqui. Desculpa, cara. O Palmeiras estava com o campeonato encaminhado. Outro dia que o Flamengo perde pontos lá pro São Paulo, tem a expulsão boba, acho que do Plata, né? Enfim, cara, tava tudo encaminhado pro Palmeiras, o Palmeiras fez 2 pontos em 15 disputados. Não é por causa da arbitragem aqui. Mas a arbitragem chegou num determinado momento e prejudicou no jogo contra o Flamengo. Tá bom, mas também ajudou no jogo contra o São Paulo. O Flamengo também foi prejudicado no jogo lá contra o Fluminense. E se a gente for olhar, sabe, não é por causa disso ou daquilo. É porque dentro de campo o Palmeiras não fez a parte dele e o Flamengo fez. O Palmeiras é um clube diferente e especial. E eu, mais do que tudo, sou um treinador de relações. Mas a mim só me engana quem eu quero. Hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. O Abel Ferreira falou sobre os asteriscos nos títulos do Flamengo, no título brasileiro, nono título brasileiro, e no título de Libertadores do Flamengo, e eu tenho que concordar com o Abel. Eu vou concordar com o Abel Ferreira nessa polêmica, sim. Na Libertadores, teve um grande asterisco na final. A primeira final única onde um time não chutou uma bola sequer no gol. O time do Abel Ferreira. Ou seja, um baita asterisco isso. Uma baita observação para um asterisco aí. O time do Abel Ferreira não chutou uma bola sequer no gol. Ou seja, já temos um asterisco. Aí, no Brasileirão, temos também vários asteriscos. Já que o Abel Ferreira falou, a gente vai citar os asteriscos do Brasileirão. Primeiro asterisco, venceu o time com o melhor ataque da competição. Segundo asterisco, venceu o time com a melhor defesa da competição.
Terceiro asterisco, venceu o time com mais vitórias e com menos derrotas na competição. Ou seja, vários asteriscos também no título brasileiro do Flamengo. No título brasileiro, mais um asterisco. Flamengo se tornou o maior campeão da história do Campeonato Brasileiro desde 71, quando não tiveram títulos dados pela CBF. Ou seja, o Abel Ferreira querer chorar, e olha que eu sou fã do Abel, ele querer choramingar depois de ter passado 6 jogos com 2 empates e 4 derrotas, em 6 jogos, contando a final da Libertadores e 5 jogos do Brasileiro, o time do Abel Ferreira, em 18 pontos disputados, fez 2 pontos disputados. É sério que ele está querendo arrumar desculpinha. É sério que depois do Palmeiras ser tão beneficiado em tantos jogos, ele vai querer reclamar de arbitragem? Então, a gente lista esses asteriscos para Abel Ferreira, porque o último asterisco, 2 anos em branco com relação a títulos de expressão para o Palmeiras. Isso é mais um asterisco para Abel Ferreira, para ele parar de chorar e abrir os olhos, que pode ser o trabalho dele que está entrando em queda. Então é bom ele olhar para o umbigo dele, para os erros dele, para os erros do Palmeiras, em vez de querer achar desculpinha por ter deixado escapar, principalmente um brasileiro que estava na mão, mas ele quis desistir por causa da Libertadores e o time dele não jogou nada na final. Não, eu não vejo dessa maneira, Renata, porque o erro da arbitragem, se você pegar desde o começo da competição, favoreceu o Palmeiras, também prejudicou o Palmeiras, favoreceu o Flamengo, prejudicou o Flamengo, favoreceu o São Paulo. Então, todos tiveram, né, o seu problema e também o auxílio da arbitragem. Eu acho que essa transferência de responsabilidade do Abel, que deve ser esse asterisco, né? Ele está transferindo algo que ele errou, porque como que o Palmeiras, ele precisa fazer uma reflexão. O Palmeiras não ganhou de nenhum time do G4. Então o Palmeiras empatou e perdeu pro Mirassol, empatou e perdeu pro Cruzeiro, perdeu 2 vezes pro Flamengo. Mas o campeonato não é só o G4. Não, mas sim. tudo bem, mas se o cara quer ser campeão, por que ele não pontua esses erros? Que se ele tivesse pelo menos ganho um jogo do Flamengo, a história seria outra, ele estaria lutando pro título. Sim. Se tivesse ganho do Vitória. Então, assim, essa transferência de responsabilidade, o Abel, ele demonstra, nos 5 anos que ele está aqui, que ele é o melhor treinador que tem no país, né, no Brasil, até o momento, e o pior perdedor. Isso ele demonstra desde o... Se você aceita perder, sim? Não é, não. Eu não aceito perder. Aceita perder, eu não aceito perder, mas eu não transfiro a responsabilidade. Não, mas internamente ele pode, de repente, estar fazendo. Não estou falando que ele está certo. O árbitro tem culpa. Pra mim, tem muitas coisas, atitudes que ele tem, que eu não concordo. Eu também. Isso que eu estou falando. Mas peraí, tem outras coisas que eu concordo também que ele está falando. Mas eu também. Eu só estou falando o quê? É isso que eu estou falando, não é só isso aí. A arbitragem tem culpa que ele não foi, ele não conseguiu colocar o time para ganhar do Vitória? Qual que é a culpa do árbitro nessa? É culpa